E a última vez que eu falei sobre ofertas, eu falei nele. E eu vou voltar a falar de novo. E vai ser bem breve. Ainda mais que eu pedi para o nosso câmera aqui filmar essa palavra de oferta. Nós estamos aí para pregar sobre ela. João capítulo 3, versículo 16. Quem conhece vai falar comigo assim. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dê uma salva de palmas ao Senhor por fazer essa palavra. A última vez que eu falei acerca desse tema aqui, eu disse uma heresia para muitos, que Deus tem interesse. Tem muita gente que acha que Deus não tem interesse, mas Deus tem interesse. Deus não é interesseiro, mas Ele tem interesse. E todos nós sabemos que quando Ele faz alguma coisa, Ele faz com segunda, terceiras, quartas e quintas intenções. Quando Deus enviou seu Filho unigênito à terra, Ele enviou porque Ele tinha um interesse. Algum interesse Ele tinha. E qual era o principal interesse dele? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse era e é o interesse de Deus. De maneira que quando você faz alguma coisa tendo interesse, você não está pecando. Porque todo ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, imita Deus. E pelo fato de ser imitador de Deus, ele também vai ter interesse. Ou seja, ter interesse não é pecado. Fazer algo tendo interesse ou querendo alguma coisa não é pecado. Mas o mais interessante é o seguinte, que a maior oferta de Deus foi quem? Seu Filho. E não existe maior oferta do que essa. De fato, alguém falou o seguinte, ninguém ganha de Deus em dar. Ninguém. Porque Ele foi o único que teve a coragem de dar o seu único filho, mesmo sabendo que 90% da humanidade não iria receber a sua oferta de bom grado. Mas o mais interessante é o seguinte, que embora Deus tendo interesse, e a gente vê isso em algumas parábolas, por exemplo, quando Deus deu talento a um, Ele tinha um interesse, qual interesse? De que aquele que recebeu o talento multiplicasse. A um Ele deu 2 e queria que multiplicasse em 4. A outro Ele deu 3 e queria que multiplicasse em 6. A outra Ele deu 5 e queria que multiplicasse em 10. Enfim, Deus faz as coisas com segundas intenções. Mas o mais interessante disso tudo é o seguinte, que quando você vê Jesus enviando o seu Filho, e esse texto diz o seguinte, que quando Ele percebeu que a humanidade precisava de uma oferta, quando Ele entendeu que a humanidade precisava de uma oferta de rendição, de remissão, a Bíblia diz que não foi movido por interesse que Ele deu ao seu Filho. Escuta bem o que eu vou te dizer. Deus tinha interesse e tem. Mas quando Ele enviou o seu Filho, não foi movido por interesse. Olha lá o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, a única forma de você, de fato, dar uma oferta grande a Deus é tendo amor pela sua obra. E por que Deus teve como motivação principal o amor? Porque Ele sabe que quando nós somos movidos pelo interesse, você só faz enquanto recebe. Você pode dar dízimo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Se você for movido por interesse e ver que não recebeu nada, você vai parar de dar dízimo. Se você oferta durante 10 anos, nesses 10 anos, se você não receber nada, você para de ofertar.
Mas quando você dizime e oferta por amor, ainda que você não receba, você continua dando. E Deus, vendo que a humanidade não ia receber Jesus da forma como deveria recebê-lo, ele preferiu ter como motivação o amor. Porque se ele tivesse como motivação interesse, ele não ia ofertar o seu filho. Hoje somos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Escuta bem o que eu vou te dizer. Quantos hoje, nesse exato momento, estão adorando ao Rei Jesus? Dos 7 bilhões, 1% da humanidade o adora em espírito e em verdade. Se ele fosse movido pelo interesse, ele não daria Jesus como oferta. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele vê todas as coisas. Ele viu que muita gente não ia aceitar o sacrifício de Jesus. E aí por que eu parei de pregar e de incentivar o povo a fazer alguma coisa por interesse? Porque Deus não faz nada motivado pelo interesse, ainda que ele tenha interesse. A motivação dele é o amor. E para terminar, eu quero falar uma coisa muito séria. Muito séria. Parece que ao longo desses anos, de 500 anos da Reforma Protestante, quando os pastores começaram a pregar para dizimar e ofertar por amor, por alegria, por adoração, os crentes não dizimavam, não ofertavam. Então alguns se reuniram, não sei, nas suas casas, talvez no templo, e pensou o seguinte: o que eu vou fazer para arrancar dinheiro do povo? Já sei. Como todo mundo gosta de receber alguma coisa em troca, então eu vou pregar sobre dízimos e oferta, motivando a ambição dele. Porque eu sei que quando ele sabe que vai receber, aí ele dá. Mas quando você dizima e oferta por amor, não existe adubo mais fértil do que o amor. Para terminar, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele fala o seguinte: o amor não se importa com seus próprios interesses. O apóstolo Paulo não estava, em hipótese alguma, dizendo que é errado ter interesse. Pois todos nós temos interesse em alguma coisa. Quando eu casei com a minha esposa, eu tinha interesse nela. Assim como você também, quando casa, quando escolhe alguém, tem interesse. Mas eu não tenho como expectativa o receber. Porque eu sei que ainda que eu não receba nada, eu vou continuar dizimando, eu vou continuar ofertando. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar dizendo o seguinte: daqui a 2 ou 3 meses eu vou lançar meu livro. Meu livro será de graça para aqueles que vão ler. Eu só vou dar o livro para aqueles que vão ler. São 500 cópias. Eu vou até falar o preço de quanto eu gastei. Cerca de 6 mil reais. Melhor, 8 mil reais para fazer, para dar de graça. De graça recebeste, de graça dá. Nesse livro eu falo sobre dízimos, eu falo sobre oferta. Nesse livro eu analiso teologicamente todos os versículos bíblicos que nós usamos para dizimar e ofertar. Eu quero te falar uma coisa. Tem gente que vai ficar com raiva de mim. Tem gente que não vai nem querer olhar para a minha cara. Mas eu não posso deixar de pregar aquilo que eu acredito que Deus falou comigo. Eu gostaria que você tomasse a sua oferta de amor, o seu dízimo. Eu quero pedir alguém para receber os dízimos, a nossa presbítera, mãe da apóstola.
vai estar recebendo os dízimos, eu vou estar orando por você, para que Deus coloque no seu coração a verdadeira motivação em dizimar e ofertar. Pai, na tua presença, eu me coloco agora, ó Deus, porque eu sei que não é fácil falar desse assunto tão espinhoso que a tua igreja toca há mais de 2000 anos. A tua palavra de Deus diz: como não nos dará também com ele, Jesus, todas as coisas? Pois aquele que nos entregou por nós, como nos dará também com ele, vírgula, de graça. O meu dízimo não compra bênçãos. O meu dízimo não compra cura. O meu dízimo é fidelidade de princípios ao Senhor. Porque tudo me foi oferecido de graça na cruz, Pai. E nesse exato momento eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor estenda as suas mãos sobre o teu povo. E que haja janelas dos céus sendo abertas sobre o teu povo. Porque falta bem pouco tempo, ó Deus, bem pouco tempo para o Messias voltar. E Ele está começando a restaurar algumas coisas, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos.